Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Momento de Fé e Esperança. Estou muito feliz por você estar aqui hoje, para compartilharmos esse momento de reflexão e meditação com você. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, por favor, não deixe de dar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, para que possamos continuar compartilhando essa mensagem de fé e esperança com você. Hoje, irei aprofundar no Salmo 5 e analisá-lo detalhadamente. Este salmo é uma oração de confiança em Deus e sua proteção, e é um testemunho da fé e esperança do autor. Nós vamos explorar cada versículo e meditar sobre seus significados e mensagens, para que possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas e sermos abençoados por Ele. Lembre-se, Deus é fiel e está sempre conosco, então, sente-se, relaxe e prepare-se para ser tocado pelo poderoso Salmo 5. Vamos lá? No versículo 1, começa dizendo: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Este versículo expressa um pedido sincero de atenção e escuta por parte do Senhor. O autor está pedindo para que Deus dê atenção às suas palavras e meditações, o que sugere que ele está compartilhando algo importante e pessoal com Deus. Esse pedido de atenção e escuta também sugere que o autor tem uma relação íntima e próxima com Deus, e confia que ele o ouvirá e responderá. Continuando, o versículo 2, diz: Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a te orarei. Este versículo continua o pedido de atenção e escuta do versículo anterior, agora com a adição de um elemento de urgência e fervor. O autor está clamando para Deus com uma voz forte, pedindo atenção imediata. Ele também se refere a Deus como Rei meu e Deus meu, o que sugere uma relação de devoção e lealdade. Além disso, ele diz que vai orar a Deus, mostrando que ele tem a intenção de se comunicar com Deus de forma mais profunda. Em resumo, o versículo 2 exibe um desespero sincero e uma relação íntima com Deus. O autor está pedindo atenção imediata e se comprometendo a orar. O terceiro versículo fala: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei-te a minha oração, e vigiarei. Este versículo fala sobre a disposição do autor em orar e vigiar. Ele diz que ouvirá a voz do Senhor pela manhã e apresentará sua oração nessa hora, sugerindo que essa é a hora em que ele se sente mais próximo a Deus e mais disposto a se comunicar com Ele. A expressão vigiarei indica que o autor está disposto a esperar e ser vigilante em sua comunicação com Deus, mostrando sua dedicação e comprometimento em manter uma relação próxima e íntima com Ele. Já o versículo 4, diz: Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Este versículo fala sobre a natureza de Deus como um ser justo e santo, que não tem prazer na iniquidade e não tolera o mal. Essa afirmação é uma declaração de fé no caráter moral de Deus e uma afirmação de sua santidade. O autor está se afirmando e afirmando que Deus é justo e que não tolera o mal, o que sugere que o autor está consciente de sua própria falibilidade e pecado e procura a Deus para perdão e purificação. Esse versículo também pode ser interpretado como um desafio para aqueles que cometem atos de maldade, já que eles não podem habitar perto de um Deus santo. O versículo 5 fala o seguinte: Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Este versículo reforça a ideia de que Deus é santo e justo, e não tolera a iniquidade. Ele se opõe aos pecadores e seu desprezo se concentra em aqueles que praticam a maldade. O uso da palavra loucos para descrever essas pessoas pode indicar que elas agem de maneira irracional ou imprudente, e que suas ações são condenáveis perante Deus. Esse versículo também pode ser interpretado como um aviso para aqueles que praticam a maldade, já que suas ações não passarão despercebidas por Deus e haverá consequências para elas. Em seguida, o versículo 6 diz: Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Este versículo fala sobre a natureza justa e vingativa de Deus contra aqueles que mentem e praticam atos de violência e fraude. O autor afirma que Deus destruirá aqueles que falam mentiras, o que sugere que ele tem uma visão severa da mentira e vê isso como uma ofensa a Deus. Ele também afirma que Deus aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento,
o que indica que esses tipos de comportamento são especialmente repreensíveis aos olhos de Deus. Isso pode ser uma advertência para aqueles que praticam essas ações, já que eles estão se colocando em desacordo com a vontade de Deus e podem sofrer as consequências disso. Continuando com a nossa análise, o versículo 7 fala: Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Este versículo expressa a intenção do autor de buscar a presença de Deus e se aproximar dele através da sua bondade e temor reverencial. Ele afirma que entrará na casa de Deus pela grandeza da sua bondade, o que sugere que ele se sente atraído pela bondade de Deus e deseja estar perto dele. Ele também menciona que se inclinará diante do templo santo de Deus com temor reverencial, o que indica que ele tem uma compreensão profunda da santidade de Deus e se sente humilde diante dele. Esse versículo também pode ser interpretado como uma expressão de gratidão pelo amor e bondade de Deus e um desejo de estar mais próximo dele e seguir sua vontade. Já o 8º versículo diz: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Este versículo é uma oração do autor pedindo a Deus que o guie na justiça, devido aos seus inimigos. Ele está pedindo a Deus que o proteja de suas ameaças e o ajude a seguir o caminho certo. Ele também pede que Deus endireite o caminho diante dele, o que sugere que ele está pedindo orientação e direção para tomar decisões corretas e agir de acordo com a vontade de Deus. Isso pode ser uma oração de proteção diante de situações adversas e também uma expressão de confiança na justiça de Deus e no seu desejo de seguir sua vontade. Continuando, o versículo 9 fala: Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Este versículo fala sobre a natureza desonesta e maliciosa dos inimigos do autor. Ele afirma que eles não têm retidão na boca e que suas entranhas são verdadeiras maldades, sugerindo que eles são desonestos e falsos em suas ações e palavras. Ele também menciona que a garganta deles é um sepulcro aberto, o que pode ser uma metáfora para a maldade que escondem e que lisonjeiam com sua língua, o que indica que eles usam suas palavras para manipular e enganar as pessoas. Esse versículo pode ser visto como uma crítica aos inimigos do autor e uma advertência para aqueles que se relacionam com eles, já que suas ações são desonestas e maliciosas. O 10º versículo diz: Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Este versículo é uma oração do autor para que Deus julgue e condene os inimigos dele, devido às suas transgressões e rebelião contra Deus. Ele pede que Deus os declare culpados e os faça cair por seus próprios conselhos, sugerindo que eles são responsáveis pelas consequências de suas ações. Ele também pede que Deus os lance fora, devido à multidão de suas transgressões, indicando que eles cometeram muitos pecados e que sua conduta é inaceitável para Deus. Esse versículo pode ser interpretado como uma expressão da indignação do autor com as ações dos inimigos e um desejo de ver a justiça de Deus ser feita. Em seguida, o versículo 11 diz: Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Este versículo fala sobre a alegria e a glória dos que confiam e amam a Deus. Ele afirma que aqueles que confiam em Deus devem se alegrar e exultar eternamente, pois Deus os defende. Ele também menciona que aqueles que amam o nome de Deus devem se gloriar nele, o que sugere que eles sentem orgulho e satisfação em sua relação com Deus. Esse versículo pode ser interpretado como uma expressão de gratidão pelo amor e proteção de Deus e uma convocação para aqueles que confiam e amam a Deus a se alegrarem e se gloriarem nele. Para finalizar, o 12º versículo termina dizendo: Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Este versículo fala sobre a bênção de Deus para o justo e como ele o protege com sua bondade. Ele afirma que o Senhor abençoará o justo e o rodeará de sua bondade, como um escudo. Isso sugere que aqueles que vivem de acordo com a justiça de Deus são protegidos e abençoados por ele.
A metáfora do escudo também sugere que a bondade de Deus é uma proteção forte contra as adversidades e ameaças. Esse versículo pode ser interpretado como uma expressão de confiança na proteção e bênção de Deus para aqueles que vivem de acordo com sua justiça. Em resumo, o Salmo 5 é uma oração profunda e sincera, que expressa a fé e esperança do autor em Deus e sua proteção, pede justiça para seus inimigos e louva a bondade e fidelidade de Deus para aqueles que o amam e seguem sua justiça. É um testemunho da confiança do autor em Deus e do seu desejo de se aproximar mais dele e viver de acordo com sua vontade. Chegamos ao fim desse vídeo, eu espero que você tenha sido abençoado por Deus através dessa análise detalhada do Salmo 5. Se você foi tocado por essa mensagem, por favor, não deixe de dar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal, para que possamos continuar compartilhando essa mensagem de fé e esperança com você. Além disso, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E se você tiver algum comentário ou reflexão sobre o que você acabou de assistir, por favor, deixe-nos saber nos comentários abaixo. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem de fé para você. Lembre-se sempre que Deus é o Senhor de tudo, e que Ele sempre tem um propósito para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos entender. Ele nunca nos abandona e sempre está presente em nossos momentos de alegria e de dificuldade, e quando confiamos nele, ele nos guia e nos protege. Confie em Deus e permita-o guiá-lo em todas as coisas. Amém. Até a próxima!